Oxê! Estamos aqui no canal Champion Check, diretamente de Buenos Aires. Chegamos de Montevidéu, no Uruguai. Estou aqui com o professor Rodrigo Saavedra. Tudo bem? Tudo bem, mestre. Melhorar a estraga. Que bom. Vamos falar agora um pouco. O tema de hoje é dos alunos que entram numa academia e saem e vão treinar em outro lugar. Né? Antigamente conhecido como creonte. Creonte, né? exatamente. Está mudando aos poucos. O que você acha disso? Olha, eu sou de uma época que não era bem visto, né? Essa mudança causava muita polêmica dentro do mundo da arte marcial. Os anos vão passando e a ideia vai mudando um pouco, mas ainda encontra-se, não é muito bem visto o aluno que fica mudando de academia para academia. Né? Agora, a questão que entra aqui, por que esse aluno que entrou na academia, tem vários motivos, a gente sabe, sim, né? Sim. Mas você acha que na maioria das vezes, por que ele decide para outros lugares? Eu posso até te perguntar isso bem, porque você fazia parte de um grupo que muitos saíram, mas você permaneceu. Sim, eu acredito que cada caso é um caso, né? Hoje, na parte dos alunos, não existe mais uma fidelidade como existia na década de 90, na década de 80. Né? Então, o aluno, na maioria das vezes, ele trata a escola de arte marcial, a academia onde ele treina, como um local que presta serviço para ele. Então, por qualquer motivo, ele acaba mudando e às vezes até retorna, como se nada tivesse acontecido. Mas mal ele sabe que nós somos da escola antiga, não vemos isso com bons olhos, né? Mas tem dois pontos aí, né? O primeiro ponto que é o atleta, né? Sim. Que o professor se dedica muito ao atleta. E o outro ponto é o aluno, que ele paga a mensalidade, às vezes tá ruim para ele, no sentido que ele mudou, ou tá perto do trabalho em uma outra academia, e o aluno que não tem muito aquela filosofia da academia, né? Então, para ele, realmente, aquilo que você falou é um serviço, ele tá pagando e ele vai para outro lugar. Vamos falar dos atletas. Sim, aí no campo esportivo, dos atletas, né? Eu não gosto e acredito que nenhum profissional goste, porque existe uma dedicação ao atleta, com o passar do tempo torna-se uma família, né? E um belo dia o atleta resolve ir embora e ele faz isso na maioria das vezes da pior forma possível. Então isso aí deixa uma energia não muito boa, né? Que o quanto o professor puder erradicar essa energia, liberar essa mágoa que existe, que fica, né? É melhor para ele, para a continuidade dele, da melhora dele como profissional. Ao longo de tantos anos, né, Saavedra? Você, junto lá da Champion Check, você foi um dos que iniciaram a Champion Check, então você viu muitas debandadas, o pessoal que ia saindo. No início, eu posso dizer, é um choque para o professor no início, né, porque você vai se doando, você vai se dedicando, e esse atleta, muitas das vezes, ele não vê. Ele acha que, por ele querer, por exemplo, na Champion Check, o nosso trabalho é feito todo internamente, faz parte da nossa metodologia. Então, tem pessoas que querem treinar o boxe em outro lugar, né? Então, quando a pessoa quer treinar o boxe em outro lugar, a gente convida ela a ficar à vontade para seguir e treinar. Porque a gente tem uma forma de ensinar o boxe. Mas não só isso, a gente tem um trabalho que a gente trabalha na parte para atletas, que é a nossa psicologia direcionada, e que mostra, isso com o tempo veio mostrar os nossos resultados, que a gente tinha razão no que a gente falava, né? Quando você treina em vários lugares diferentes, isso ele pode ser bom no sentido técnico, você, entre aspas, você vai adquirindo mais técnica, porém, a tua confiança é abalada em várias situações. E a luta, o que vale é a execução e como é feito isso, a metodologia e a parte psicológica. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Saavedra queira treinar boxe em outro lugar. A gente tem uma luta marcada. Aí ele vai treinar boxe em outro lugar. O professor lá, ele muitas das vezes, para querer ganhar o aluno, ele acaba falando, olha, você não está bem disso, você não está bem daquilo. E só dessa forma dele querer ganhar um aluno, ali ele já destruiu o atleta, né? Porque o atleta, logicamente, ele tem que estar bem tecnicamente e preparado para a luta. Mas, quando você entra com esse tipo de ação psicológica, você acaba derrubando, criando uma insegurança, não só para a luta, mas insegurança quando esse atleta, no caso do Saavedra, imaginando que ele foi treinar boxe, ele volta para a Champion Check inseguro. Pô, mas será que esse treinamento é bom mesmo? Sim. E essa insegurança já quebrou totalmente o trabalho. A partir dali é o caminho para ele ir embora. É isso ou não? Com certeza, né? O outro treinador, no intuito de ganhar o atleta, ele implanta dúvida na cabeça dele. Aí o trabalho já vai por água abaixo. E isso também acredito que iniciou quando o crescimento do MMA, quando o MMA deu o boom nos Estados Unidos,
onde os atletas têm um treinador de boxe, tem um treinador de taekwondo, de muay thai, de balé, tem treinador para tudo. E isso foi se alastrando para vários segmentos da arte marcial, como o muay thai também não poderia ser diferente. Então, isso causou um prejuízo para os treinadores, né? Hoje não é fácil você manter um atleta ele seguro dentro da academia, mas acredito que hoje a Champions Factory encaixou muito bem isso, está com um time muito bom. Mas ao longo do tempo aí tivemos várias histórias, né? E sempre começa sempre da mesma maneira. Ele vai dar um treino na outra academia, um boxe, e de lá já começa a vir trazer as coisas ruins para dentro da academia. A insegurança dele ele começa a colocar no grupo, né? E aí é o treinador que tem que se virar para tirar essa energia, né? E quase sempre acaba, o final é sempre o mesmo, né? Ele acaba saindo e o quanto ele puder tirar de atletas dentro da escola que ele está saindo, ele vai fazer. Antes dele sair, ele coloca uma insegurança em quantos atletas ele puder. Então no dia da saída dele já vão saindo 3, 5, às vezes até mais. O que na verdade é bom. Tá? O profissional que fica inseguro com isso, eu posso te garantir que quem tem que sair, vai sair. Independente de você tratar bem, de você dar o seu máximo, a culpa não é sua. Agora, existem indícios que você pode resolver essa questão muito antes desse atleta, do Creonte, te dar esse checkmate. Mas antes de você entrar nisso, eu vou falar outro ponto. Muito importante, né? Por exemplo, nossa academia que tem uma metodologia de treino interno, a gente trabalha também com intercâmbio. O intercâmbio é muito válido, né? Porque é uma troca de experiência, é um momento de você até testar o teu atleta para ver que nível ele está antes de competição, dependendo de determinada época, né? Então é muito válido isso. E naturalmente você tem que estar num lugar onde existe um conhecimento e essa equipe esteja sempre se renovando tecnicamente. É justamente o que acontece com a Champions Factory, né? Então a gente está sempre em evolução, o nosso jogo vai mudando a cada 6 meses. Agora, sobre essa questão que você está falando aí, quais são os indícios? Olha, são indícios, ao longo do tempo, né? Eu estou desde criança, né, nesse mundo da arte marcial e só na Champions Factory já estou aí há quase 18 anos, né? Então eu tracei, são 10 itens, né? Que ajudam muito quem está começando, o profissional que está começando, a ele identificar futuros problemas que possam aparecer dentro do dojo. Quais são esses itens? O importante, os itens eu vou dizer, o importante... Só um minutinho aqui, só para o pessoal entender, isso aqui foi uma conversa informal que a gente está fazendo, Sim. Vamos falar de um tema e aí ele está colocando, então bota para fora quais são, assim ajuda os professores que vai acontecer essa debandada aí, ele já se prevenir. Sim. Fala. É importante as pessoas entenderem que esses itens não são direcionados a ninguém específico. Sinto muito se você se identificou neles, mas não tem nada a ver com o pessoal. É uma vivência que eu tive e eu formulei 10 itens para ajudar, para me ajudar e ajudar profissionais também que possam passar por esse problema dentro do tatame, né? Então, o primeiro deles é o atleta, quando você passa uma técnica para o atleta, ele começa já a fazer uma outra, já totalmente diferente, né? O segundo item ele começa a instalar a dúvida, quando ele já foi treinar, ele traz a dúvida para dentro do teu tatame. O terceiro item, né, esse aí mais um pouco controverso, né, mas ele começa a faltar os treinos, começa a não dar mais satisfação do que está acontecendo, né? E um belo dia, quando você nota, atletas que estavam dentro da tua metodologia começam também a faltar o treino. É tipo assim, um começa a bocejar, o restante começa a bocejar também, porque a energia já começou a alastrar, a colocar aquela energia dentro do teu trabalho, dentro da tua academia, né? Então, hoje também com as redes sociais é muito mais fácil você observar isso. Então, geralmente, ele começa a dar aula sem o teu conhecimento, pessoas que estão junto contigo, alunos mensalistas da tua academia, começam a chamar ele de professor, muitas vezes até mesmo de mestre, né? E hoje com a rede social fica muito mais fácil monitorar isso aí. São 10 itens, eu não vou falar os 10 aqui porque eu vou publicar isso, né? Importante, eu estou sempre falando isso, eu vou publicar, são 10 itens, mas o principal também, um dos principais desses 10 é que cedo ou mais tarde o Creonte ele vai se arrepender. E ele tenta de alguma forma ter um contato com você, ou até mesmo retornar ao time. É importante você nessa hora se manter firme nas suas convicções, no teu aprendizado. Você não pode deixar ele retornar para o seu time.
Porque se ele fez a primeira, infelizmente ele vai fazer a segunda. Ao longo da vida eu vi profissionais que deram a segunda chance e o resultado foi catastrófico. Agora, sobre isso que você falou, eu vou falar, e geralmente também eles falam que não conseguem mais falar contigo, que você não está disponível. Sim, Quer dizer, você sempre teve um contato pelo WhatsApp, mas aí ele já muda a história. Eu mandei um e-mail, ou fala que vai estudar, e pra quer igreja, dar uma parada, igreja. eu vou para a igreja. Mas como é que eu vejo isso hoje? Hoje eu vejo isso muito naturalmente, porque eu acho que o que é do homem o bicho não come, então quem tiver que ficar com a gente vai ficar com a gente, quem tiver que ir embora vai embora, e quando essas pessoas vão embora, acabam abrindo aquilo que você falou, uma energia positiva dentro do nosso ambiente. Então quem quer ir embora deve ir embora, busca o seu lugar, e pode ter certeza, o lugar que fica vai crescer mais e mais. Esse é o pensamento que a gente tem. A gente não tem que ficar com quem não quer ficar com a gente. Exatamente. Uma coisa bem comum também nessas situações é que o profissional, depois que esse atleta sai, ele fica muito receoso de quem é o próximo que vai sair, né? Então, esse não é um bom caminho. Você tem que continuar firme nas suas convicções e observando quem vai ser o próximo e dar valor para quem vai ficar, porque os que ficarem, esses são parte da família, são parte do teu time e vão continuar contigo para sempre. Agora uma pergunta, será que quando essa pessoa, que ela está já treinando com o professor já há muitos anos, e ela decide sair, ela fica manchada? Você acha que mancha a história dela ou não? Olha, com certeza é uma mancha na carreira dela. Eu não sei se ao longo do tempo ela vai conseguir reverter isso com ações, atitudes, mas é uma mancha, porque até se um dia ele chegar ao estrelato, vão perguntar do profissional que iniciou com ele. E ele vai ficar assim, eu tenho que falar, por que você saiu? Porque a história fica muito mais linda quando você está desde o início com aquele treinador e você chega lá no estrelato, no nível mundial, e tá os dois. E outra coisa é você poder, depois de 20 anos, poder visitar o seu treinador, entendeu? Vocês terem um contato juntos, uma história juntos, e nem sempre isso acontece. E a história nos mostra que todos se arrependem e querem ter de volta esse contato, mesmo já não estão lutando, já está em outro segmento, mas querem reviver essa história, e nem sempre é possível. Tá certo, então a gente vai ficar por aqui. Foi boa a nossa conversa, mas não fica chateado não. Você que pensa em sair, pode sair, sai, porque o teu caminho não é dentro dessa academia. Quando você tem dúvida, vai embora, né? Pode abrir, que você seja feliz fora da tua academia que você iniciou, e com certeza a tua academia vai prosperar mais ainda, porque a energia não é boa, né? Com certeza. A dúvida não é boa na arte marcial, e nem em canto, nem em grupo nenhum. Nunca será. Deixa aqui o teu recado, o que você quer ver aqui no nosso canal, que a gente vai estar botando para você. Fechado? Fechado. Diretamente de Buenos Aires, para vocês, canal Champions Factory. Rush! Rush! Bate aqui. Valeu! Pra frente e... Avante!